uma civilização começa uma expansão vertiginosa. Em apenas 95 anos, os Incas constroem o império mais extenso da América pré-colombiana, o Tahuantinsuyo. O Estado Inca ocupou o sul da Colômbia, o Equador, o Peru, a Bolívia e partes do Chile e da Argentina. Sua cultura se difundiu através de um planalto infinito, pela colossal Cordilheira dos Andes, pela costa desértica do Oceano Pacífico e até alcançou as profundezas da impenetrável selva amazônica. Eles dominaram a navegação, a arquitetura megalítica, a astronomia, a matemática, a agricultura de subsistência e a construção de um complexo sistema de aquedutos. Como os Incas conseguiram alcançar tanto poder em menos de um século e transformar a cidade de Cusco na capital de um império? Felipe Varela Travessi é conhecido como o último dos Chasques, ou mensageiros andinos, porque investiga há mais de uma década o Capacneã, a extensa rede viária que conectava as 4 regiões do mundo incaico: o Antisúdio ao leste, o Contisúdio ao oeste, o Codasúdio ao sul e o Tintiasúdio ao norte. Agora Felipe enfrenta uma travessia por terra, mar e ar, desafiando a natureza e a história para desenterrar milhares de anos de enigmas, sabedorias e crenças que revelam as profundas raízes de uma das civilizações mais fascinantes da humanidade: o Império dos Incas. Vamos iniciar a exploração. Exploração Inca. A exploração inicia seu capítulo final no nordeste do Peru, na mais inóspita região do Império Inca, o Antisúdio. Por volta de 1450, Tupac Yupanqui, o rei Inca que mais territórios anexou ao Império, partiu de Cusco com seu poderoso exército, habituado a vencer. Mas nas selvas altas do Antisúdio, entrou em choque com os Chachapoyas, que resistiram durante décadas ao avanço invasor. O arqueólogo Mário Malaver espera em Macro, uma das mais ricas cidades chachapoias, a cair nas mãos incas após um cerco sangrento. Pois aqui estamos em Macro. O que quer dizer Chachapoya? Bem, Chachapoya vem a ser um termo quichua ou aimara, não se sabe, que significa povo das nuvens. Um Chachapoya era o encarregado da administração da parte baixa, que abastecia a parte alta, seja de milho ou também algodão para fazer tecidos, e começaram com a parte administrativa, mas faltou a parte mais importante, a parte ideológica, faltou o Cuelap. Tupac Yupanqui sabia que tinha que conquistar Cuelap, onde se encontrava um dos principais centros de adoração ou centros religiosos dos Chachapoya, porque toda a sociedade era governada pela parte ideológica. Para os Incas, o Antisúdio era um objetivo inevitável. O objetivo da conquista eram plumas, algodão, folhas de coca e ouro em quantidade. Os anos de luta feroz só aumentaram a ambição do Inca Tupac Yupanqui por conquistar os remotos domínios chachapoias e por tomar o controle de Cuelap, seu centro político e espiritual. Esta foi uma fronteira natural que Tupac Yupanqui teve que cruzar para chegar à fortaleza de Cuelap? Claro, segundo as evidências que temos, em certas épocas também existiam pontes. As bases eram de pedra, amarradas em cada margem, e por cima punham pranchões de madeira ou troncos e cruzavam o rio. Seguindo o caminho de Tupac Yupanqui, vamos usar esta oroia ou este ruaro, como chamavam os incas, e poder cruzar o rio Utcubamba e chegar à fortaleza de Cuelap? Claro. Do rio Utcubamba, o exército inca subiu por uma trilha curta, mas escarpada, através da selva, exposta aos ataques de surpresa, até chegar à planície de Marcapampa, dominada pela desafiadora fortaleza posta no alto da montanha La Barreta. Estamos na face sudoeste de Cuelap, que está orientada de sul para norte, quer dizer, e também de leste a oeste. Vamos ver a altitude. Sim.
Aproximadamente, estamos a 2.820 metros de Certo. altura. Está certo, porque a parte mais alta de Kuelap está a 3.000 metros. Estamos quase chegando na Grande Muralha. É a grande cidade fortificada e sagrada dos Chachapoya. Em quase todas as montanhas que rodeiam Kuelap, existiam assentamentos Chachapoyas. Sua maior e mais sagrada cidade era sempre vista e sempre os olhava. A poucos metros de seu objetivo, o exército inca estava rodeado pela geografia inimiga. Só podiam vencer ou morrer na tentativa. Para reconhecer a situação estratégica do local, a expedição vai levantar voo e continuar entre as nuvens, acima da antiga cidade fortificada. Olá, Juan. Tudo bem? Tudo bem? Quero te apresentar Felipe Onchask. Chask, Muito oi. prazer, Juan. Muito É prazer. um prazer estar aqui. Com Obrigado. o parapente você vai ter uma vista alucinante de Kuelap. As condições estão boas, o vento está bom, mas há um pouco de turbulência, de modo que recomendo que você voe paralelo à cidadela e aproveite as correntes ascendentes que vão fazer você subir. E então, você vai fazer um voo magnífico. De 4.000 metros de altura, Kuelap se revela em todo o seu esplendor. Era uma cidade de quase 6 hectares, repleta de edificações circulares que abrigaram uma população estimada de 3.000 pessoas. Até hoje, é um testemunho deslumbrante do poderio Chachapoya e domina, inalcançável, o território do povo das nuvens. A imponente muralha de Kuelap chega a ter 20 metros e rodeia um assentamento de 6 hectares. Foi construída pelos Chachapoyas no ano 1000 e 4 séculos mais tarde rechaçou a investida final do exército do Inca, Tupac Yupanqui. O que achou da vista lá de cima? É realmente maravilhoso poder ver toda a fortaleza do ar. Como vê, Kuelap está em local estratégico. Dali se vê tudo. Por isso, desde o início, Kuelap teve uma conotação de fortaleza. Claro, de início se pensava em fortaleza pelas muralhas e isso tudo. Mas, bom, atualmente a análise já revela um outro conceito, que é um mais sagrado, mais consagrado, por assim dizer. Kuelap foi um centro de peregrinação. A forma deste acesso é bem peculiar, tem a forma da vulva de uma mulher. Por isso, quem entrava com pecados pela porta do lado oeste, saía pela porta nova. Porque também está orientada para leste, onde nasce o sol. Quem entrava mal, por uma porta, saía para uma nova vida. Apesar da capital dos Chachapoyas ter sido principalmente um centro religioso, a arquitetura amuralhada de Kuelap e sua posição na altura a tornavam realmente inexpugnável e estava preparada para resistir à potência invasora dos Incas. Dentro há uma pequena muralha mais alta, chamada Pueblo Alto, feita para a classe mais dominante, a parte social mais importante, a classe de sacerdotes mais venerados. E havia um setor de vigilância, a Torre Norte, para vigilância e defesa, de onde podiam controlar e combater facilmente, já que ficava na parte mais alta. Como se vê pela localização, você está num abismo, na parte mais acidentada da área toda. E, inclusive, na parte alta da torre foram encontrados os famosos projéteis, bolas de pedra. E a torre também pode ter servido como meio de comunicação. Seja por sons ou por outros meios, se comunicavam com os outros porque estavam no alto. A conquista de Kuelap não foi simples. Finalmente, depois de 4 anos de luta intensa, enfim, Tupac Yupanqui conseguiu ocupar Kuelap, mas os fortes Chachapoyas nunca mudaram sua forma de ser. Sempre mostraram a forma de se reerguer dessa conquista.
Em 1470, para dobrar o espírito rebelde dos Chachapoyas, Tupac Yupanqui não vacilou em destruir o coração de seu centro sagrado, o templo atualmente conhecido como El Tintero. Foi uma luta que o povo das nuvens jamais esqueceu e, poucos anos mais tarde, tiveram a oportunidade inevitável de concretizar sua vingança. Como você vê, lamentavelmente, El Tintero foi destruído, em parte, na época Inca. Uma consequência do ressentimento que os Chachapoyas tiveram para com os Incas foi que, quando os espanhóis chegaram, os Chachapoyas deram seu apoio de imediato aos recém-chegados europeus. Sim, porque antes já vinham se levantando contra os Incas e aproveitaram a aliança com os espanhóis para poder dar fim ao Império Inca, mas do mesmo jeito os Incas, depois de tanto conquistar, passaram a ser conquistados. Já que estamos aqui no El Tintero, ponto principal do centro cerimonial de Cuelap, vamos fazer uma pequena cerimônia. Durante séculos, o templo central dos Chachapoyas recebeu peregrinos de todos os rincões dos Andes. Uma prova de fé que a exploração renova no presente com oferendas obtidas nos 4 súdios incas. Quero, para você. Trouxemos seu espôndilos dos mares do norte, como nossos antepassados traziam do Equador. Ironicamente, o destino dos Incas foi o mesmo de seus inimigos Chachapoyas. Para resistir à conquista espanhola, recuaram a remotas fortalezas de montanha similares a Cuelap, como Choquequirao, Vilcabamba e Pissá, a porta de entrada para as riquezas das selvas baixas do Antissúdio, objetivo primordial da cobiça europeia. O arqueólogo Raul Delmar investiga a legendária Rota do Ouro que se inicia em Pissac e culmina nas profundezas da Amazônia. É um prazer estar em Pissac. Esta obra foi mandada realizar pelo Inca Pachacútec. Este aqui é o setor cerimonial, onde se faziam as oferendas antes de começar a semeadura do milho, uma cerimônia bem grande. Pissac tinha uma enorme conotação religiosa, mas também tinha uma função administrativa importante. Que função foi essa? Pode ser que aqui também se armazenasse o ouro, extraído dos rios da selva, que então era distribuído ao longo do Tahuantinsuyo para ser trabalhado. Da orla da selva se trazia milho, se trazia pimenta, se traziam plumas e também se trazia ouro. E Pissac era importante porque era um centro de controle intermediário entre Cusco e a selva. Os produtos exóticos e as enormes riquezas em metal que chegavam a Pissac vindas das selvas do leste deviam ser contabilizadas e distribuídas a todo o império. Assim, surgiu a necessidade de criar uma tecnologia que permitia armazenar e conservar de maneira segura grandes quantidades de matérias-primas e tesouros. Raul, arquitetonicamente, Pissac é impressionante. Sim, essa era uma cidade completa, uma llacta, e cada llacta tinha vários setores. Todo este setor que se vê aqui em cima é um setor onde há colcas, onde se guardavam roupas, alimentos e também serviam para guardar todos os minerais, como o ouro, a prata que traziam dos Andes. As colcas eram depósitos e tinham vários tipos de construção. Dependendo do produto que se ia armazenar, havia todo um sistema complexo de ventilação e de tratamento para poder conservar e proteger esses produtos.
Os incas construíam as colcas, ou depósitos em passagens estritas das montanhas, para aproveitar os ventos encanados e variavam a altura de sua localização para produzir diferenças de umidade e temperatura do ar no interior. Além das colcas, existiam outras reservas onde os incas reuniam metais preciosos, as tumbas, que também foram vítimas de voraz saqueio espanhol. Este é todo um contexto funerário, que contém os vários enterros dos povoadores desta área. O que continham as tumbas? As tumbas tinham cerâmicas, tinham objetos preciosos, feitos de ouro, de prata, suas facas, seus adornos, que iam ser úteis quando... Na viagem para o outro mundo. Exato. Por isso mesmo foram saqueadas, porque as tumbas continham riquezas. Os incas perceberam muito rapidamente que os espanhóis estavam atrás do ouro e buscaram lugares para esconder os tesouros, o ouro. Mas há um mito, uma lenda importante, a de Paititi, lugar onde dizem estar o Eldorado. Sim, justamente, mas é um mito. Já fizeram centenas de expedições desde a época espanhola até agora, em busca de Paititi. A lenda de Paititi causou expectativas durante muitos anos, centenas de anos. Parte dessa riqueza possivelmente tenha sido escondida nas selvas do Antissúdio, porque são lugares inacessíveis, com muitos animais e doenças, tudo isso. Por isso, muitos espanhóis morreram e também muita gente dos tempos modernos. As pistas para chegar aos templos dourados de Paititi estão sepultadas nas selvas da Amazônia peruana. A exploração avança e segue o rastro da mística Cidade de Ouro e sobre a trilha de centenas de aventureiros que, na maioria dos casos, desapareceram nas brumas do mistério. Exploração Inca. Estes petróglifos indicam um caminho até o que chamam de Paititi. Claro, é como um sinal dos passos para os incas na ocupação de toda a área. Olá, bom dia. Viemos conhecer a Pedra de Quero. Exploração Inca. Existem muitos jeitos de dormir e opções infinitas de colchões, o que torna mais difícil escolher o modelo certo. Por isso existe EMA, o colchão perfeito para todos, nem tão macio, nem tão firme. Ideal para todos os jeitos de dormir. O colchão mais premiado da Europa. Teste em casa por 100 noites. Satisfação total ou seu dinheiro de volta. Uma noite de sono sem preocupações. EMA, compre online agora. As crises podem ser pontos de partida para as mudanças e novos modelos que apontam para o fim de um sistema. Estamos prestes a começar um novo capítulo na história da humanidade. Na dinâmica do tempo, homens e nações definiram seu destino em tempos de incerteza. O mundo muda o tempo todo. Novembro, no History 2, muito mais história. Literalmente não se pode trancar uma porta, tomar qualquer tipo de transporte ou ler algo no jornal sem nos sentirmos em dívida com os antigos. O legado das civilizações, toda terça, às 9h40 da noite, no History 2. EMA, o colchão mais premiado da Europa. Teste agora por 100 noites. Uma noite de sono sem preocupações. EMA, compre online agora. Exploração Inca.
A jornada continua em direção das profundezas do misterioso Antissúdio, a região oriental e a menos explorada do Império. Segundo a lenda, no meio da selva amazônica peruana, os incas construíram Paititi, uma mítica cidade onde teriam ocultado seus maiores tesouros. Veja. Pode-se ver que toda a selva está coberta de neblina e aqui estamos a 4.100 metros, mais ou menos. Daqui teremos de descer até a selva baixa, a Pilcopata, Chintuia e Santa Cruz. Então, embaixo das nuvens e da neblina, se encontra o Antissúdio, possivelmente onde se localiza o Paititi. Vamos encontrar uma enorme quantidade de grupos arqueológicos que ajudaram a criar todo esse mito e as lendas sobre a existência de Paititi. Os incas acreditavam que o deus Incarri havia criado uma cidade igual a Cusco, na selva do que hoje é o Parque Nacional Mano. A lenda dos Paititi despertou a cobiça dos conquistadores. Em 1538, assim que o Império caiu, 600 espanhóis partiram para o Antissúdio. Só encontraram selva e morte. O fracasso aumentou a lenda e a imaginação dos caçadores de tesouros. Há uma versão de Sarmiento de Gamboa que diz que, nas alturas do Cerro Pachacútec, 300 lhamas e 300 homens levaram tesouros e que nessa área foram enterrados, possivelmente em local escondido na selva. No Museu Eclesiástico de Cusco se conserva um mapa do século XVII que, apesar de dar a localização de Paititi, adverte que todos os reinos se limitam com ele, mas ele não se limita com nenhum. As expedições para achar a segunda Cusco na selva continuam, e há a suspeita de que as enigmáticas figuras gravadas em pedra poderiam encobrir o verdadeiro mapa que conduz a Paititi. No encontro da planície montanhosa com a orla da selva dos Quero, há rochas onde podemos ver várias figuras iconográficas que estão relacionadas com a simbologia e a cosmogonia do mundo andino e que ocorrem ao longo de quase toda a orla da selva. Por aqui vamos chegar ao local, mas daqui vamos ter de ir a pé. Na mais profunda selva, onde o clima, as doenças e os animais tornam a vida humana quase impossível, encontram-se as que seriam as pistas mais firmes para descobrir o caminho para Paititi. Vamos poder ver petróglifos da comunidade dos Quero, que se limitam com Pilcopata. Os petróglifos poderiam ser um dos sinais indicativos do caminho ao que chamam de Paititi. Claro, pode ser a localização de muitos assentamentos ou de muitas lhactas da época inca que se situavam ao longo da orla da selva ou na selva média. É como um sinal dos passos para os incas na ocupação de toda a área. Na selva peruana, ainda persiste o misterioso povo Quero-Uatiperri, guardião dos enigmáticos petroglifos que abundam na área e são herdeiros de tradições que remontam à própria origem dos incas. Olá, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Viemos ver a Pedra de Quero. Esta pedra pertence à comunidade nativa de Quero. Eu sou neto da comunidade da etnia Uatiperri. E estou aqui fazendo uma limpeza. Eu estou cuidando. O local ainda se mantém como ponto de cerimônia e de peregrinação de sua etnia e da comunidade? Certamente, continua assim. E nós o vemos com muito respeito. E para nós é uma grande alegria que nós tenhamos mantido a pedra.
Como a conhecem em sua etnia? Na minha etnia se chama pedra El Rinquiori, que, traduzindo para o português, quer dizer pedra gravada. Este desenho representa o quê? Este desenho representa mais ou menos o tume. Que era uma faca cerimonial. Isso. Podem subir por este lado. Perfeito. Mas antes, vamos tirar os sapatos como um modo de mostrar respeito a essa pedra sagrada da Amazônia. Julio Setelio, que é o pai da arqueologia peruana, tinha a teoria de que a origem da cultura peruana provém da selva, como os quero, que procedem da época inca e que até hoje guardam seus costumes, seu modo de vida de muitos séculos. Continuamos subindo. Com cuidado. Essas são todas as gravações que há. Algumas figuras desta rocha dos quero têm relação com a astronomia. Por exemplo, poderíamos ver a cruz andina como sendo o Cruzeiro do Sul. A cruz pequena e Órion viria a ser a cruz grande. Assim eram reconhecidos no mundo andino. E fazem cerimônias as pessoas de sua comunidade aqui? Sim, quando descemos de Queros de balsa, nós sempre entramos um momento. E falam com as rochas? Falamos assim, mentalmente. Em nossa língua, Deus é Apan. Apan. E nós dizemos, Apan, permita que passemos e faça-nos chegar com tranquilidade a Picoupata. E é só isso que dizemos. Fechamos os olhos num instante e é só isso. Há muita gente que acredita que essas representações simbólicas que foram sendo gravadas nas rochas sejam mapas que indicam algum tesouro, a localização de alguma aldeia antiga da época inca que tenha muitos tesouros. Veja, eu conheci vários exploradores que procuravam Paititi, mas eu creio que seja em vão que o relacionam com o ouro e as comunidades nativas. Em nossa etnia, ninguém conhecia o ouro. Nem hoje conhecemos o ouro. Existe Paititi? Bom, para mim não existe Paititi. Creio que sejam só mitos e lendas que, ao largo dos anos, foram sendo criados. Mas sim, existe sim o tesouro e eu vou mostrar a vocês. Aqui na Amazônia, no Antissuio? Mas sim. Ainda temos um tesouro a descobrir? Claro. Vamos conhecê-lo. A busca de Paititi é um imã cada vez mais poderoso. Talvez os incas tenham urdido a lenda para que futuros exploradores descubram uma riqueza inesperada. Qual será, então, o verdadeiro tesouro dos incas? Qual é o segredo que se esconde sob a proteção dos caudalosos rios e da selva selvagem do antissúdio incaico? Exploração Inca. Exploração Inca. Na mais profunda selva peruana, o antissúdio dos Incas, uma série de misteriosos petroglifos, arrastou várias gerações de exploradores a uma vã tentativa de achar Paititi, a cidade de ouro perdida. Algumas dessas inscrições em pedra se encontram no território dos Quero-Uatiperi, possivelmente um dos povos que deram origem ao grande estado incaico. Comunidade Quero-Uatiperi. Boa tarde. Boa então tarde. nós chegamos. Eu Olá. apresento Felipe em visita Como à vai? comunidade. Boa tarde. É um prazer estar aqui em sua comunidade de Quero. Então, Felipe, vamos passar um momento com eles. A senhora está ali nos esperando com o almoço na mesa. Perfeito, vamos para lá. Aqui hoje,
vamos almoçar este pacamoto de galinha. É algo tradicional que dá um sabor muito agradável, tanto que você pode comer assim. Então, puro. senhora, coloca-se a carne dentro do bambu, assim? Isso. Você coloca a carne, depois de picar em pedaços, você coloca o sal e está pronto. É só colocar no bambu e daí você coloca para cozinhar e fica girando assim. Girando, girando, para que não se queime. O povo quero é um tesouro em si mesmo, porque abarca toda a história dos Incas. Sua origem estaria nos Watiperres da selva, e nos cumes gelados dos Andes, os quero conservariam ainda intacto o esplendor imperial. A comunidade dos quero amazônicos tem alguma relação com os quero andinos? Antigamente, creio que tenha havido comunicação entre eles. Por exemplo, antes eu acompanhava meu avô para pescar e sempre eu via fogo, uma série de fogueiras. E uma vez eu perguntei de quem eram aqueles fogos e meu avô disse: são nossos irmãos de queros andinos, mas eles estão bem longe. E então ele sabia do povo quero e dizem que lá também falam dos irmãos que estão lá embaixo. Houve uma relação antigamente. Então esse ancião, Felipe, vai entregar a você um pequeno presente para que você leve para lá, para os nossos irmãos de queros andinos. Muito obrigado, Fred. Aqui está, é um presente. Muito É obrigado. pro senhor. Muito agradecido, Taitita. Estas plumas são muito valiosas para nossos irmãos andinos. Eles vinham constantemente da montanha para a selva para levar plumas. E agora eu mesmo vou levar como chasque e vou levar uma saudação do povo quero amazônico. Obrigado, Taitita. Agora o ancião vai nos cantar uma música dedicando a ele o capiro, como se você fosse o capiro, a garça que vem, mas logo vai embora e não se sabe quando volta. Os queros andinos são os últimos incas puros e nunca foram conquistados pelos espanhóis. Vivem isolados a 5.000 metros de altura, em um território que os protegeu do extermínio. Em meados do século XX, iniciaram seu contato com o Ocidente. Sua missão era transmitir uma mensagem ancestral. Até hoje, poucos conseguem ascender a seus domínios. Antoine George é um pesquisador francês que convive há uma década com os quero. Ele conhece o caminho para retroceder até o passado inalterado dos Incas. Chasque. Olá, Antoine. Como vai? Tudo bem. Como está a sua viagem? Bom, estou vindo dos quero amazônicos. Ah, que bom. E trago a você um presente, Antoine, uma pluma de arara dos quero amazônicos. Ah, muito obrigado, irmão. Não é nada. Obrigado. Agora vamos caminhar e voltar juntos. Valeu, muito obrigado. Tudo o que se vê por aqui é território quero até lá embaixo. Até atrás daqueles apos são 5 comunidades. Veja o caminho que vamos fazer. Tudo isso é da comunidade Rapo. Das 5 é a que fica mais ao sul. Mas vamos por uma extensão da comunidade Rapo que se chama de Anaruna, ou Pedreira Negra. Os quero vivem em território muito árduo, muito difícil, e há 3 patamares ecológicos. Um desnível de mais de 3.000 metros no flanco amazônico dos Andes.
Aceder a esse território já é complicado porque se deve percorrer muitos caminhos de pedra e de terra. Depois caminhar muitas horas, passar abras ou passagens a mais de 4.500 metros para chegar às primeiras aldeias. Dianaruma está suspensa na beira dos Andes, onde nascem os rios que descem para a Amazônia. Na entrada do povoado, aguarda Dom Sebastián, o líder da comunidade. Apresento um amigo Tiaski, que veio nos visitar aqui. Os Queros são uma das poucas populações do Tahuantinsuyo que ainda conservam suas tradições e raízes, principalmente incas. Ele está dizendo que Dianaruna é uma das áreas de Quero que mais tem vontade de manter vivas suas tradições. Principalmente a religião, que é o centro da cultura. As oferendas à terra, a relação com os apos, a Pachamama. Tudo isso é feito no Coricancha, que é igual ao Coricancha de Cusco, que é o Templo do Sol. Congelado no tempo, o povo de Dianaruna mantém o mesmo traçado urbano de uma cidade inca original. Está dividida em uma parte alta, Hanã, e uma baixa, Urim. O eixo central divide o espaço de norte a sul e desemboca no Coricancha, o infalível templo circular inca orientado para a saída do sol. Os Quero tiveram a sorte de não sofrer a dominação colonial espanhola. Conta a tradição que massacraram a única expedição espanhola que chegou até ali e que não houve nenhum sobrevivente. E isso os protegeu da colonização espanhola durante séculos. Como é o nome dessa dança? Essa dança? Puliai, que significa brincar. Eles cantam suas tristezas, suas alegrias. Em Quero ainda se pode ver muitos elementos, muitos traços culturais que já existiam na civilização inca. A arquitetura, suas vestimentas com os símbolos, que se transmitem de geração em geração e que mantiveram relação com suas divindades, com toda a sua religião. Como esse conhecimento foi transmitido? Por exemplo, nos tecidos? Os antepassados fizeram, os nossos tataravós também fizeram, e nós estamos mantendo isso. Esta é Chuncho. Chuncho significa o habitante da selva, principalmente dos Watimperres, que estavam... Isso possivelmente confirma que Quero talvez encontre sua origem abaixo da montanha. E tem um símbolo que significa um encarre, o retorno do Inca. O encarre é um personagem que, quando ele foi aprisionado pelos conquistadores, foi cortado em pedaços e o enterraram nas 4 partes do Tahuantinsuyo. E há uma profecia que diz que quando a cabeça de Encarre se juntar com o resto de seu corpo, será restaurada a cultura do Tahuantinsuyo. Esse é Encarre, nosso poder. As tradições incas sobreviveram intactas em Dianaruna, e o poder de Encarre ressurge em cada uma de suas cerimônias milenares. 5 séculos depois da queda do Império, os sacerdotes Quero se preparam para realizar a homenagem aos deuses, um ritual comum ao mundo andino, mas que só aqui se conserva em seu estado básico e que raramente compartilham com os poucos viajantes que conseguem alcançar seu impenetrável território no teto dos Andes. Exploração Inca. Literalmente não se pode trancar uma porta, tomar qualquer tipo de transporte ou ler algo no jornal sem nos sentirmos em dívida com os antigos. O legado das civilizações. Toda terça, às 9h40 da noite, no History 2. EMA, o colchão mais premiado da Europa.
teste agora por 100 noites. Uma noite de sono sem preocupações. Ema, compre online agora. Antes de se tornar a nação mais poderosa do mundo, este país realizou as façanhas mais difíceis. Sofreu as guerras mais sangrentas. E encontrou seu destino nas mãos de seus líderes mais carismáticos. Uma série especial em 3 episódios. Estados Unidos, os desafios de uma nação. Começa sábado, 14 de novembro, às 10h30 da noite, no History 2. Exploração Inca. Nas alturas inatingíveis do Oriente Imperial, o Antissúdio, os descendentes dos Incas, que jamais foram conquistados, aguardam com fé a restituição de seu Império Dourado, quando a profecia do retorno de Incarri, o mítico líder da resistência incaica, se realize finalmente. Até então, revivem o esplendor de seus antepassados em cada uma de suas cerimônias, de acesso quase impossível a qualquer pessoa alheia a seu mundo suspenso no tempo. Este é um lugar em que se realizam cerimônias. Porque daqui se vêem todos os apos da comunidade, todo o Aliu, toda a Dianaruna. Quero apresentar Tiaski. Ele veio de muito longe. Tiaski, convido você a se sentar com os amigos aqui, ao lado de nosso Taita Martim. Vamos realizar uma cerimônia de oferta à terra. Eu trouxe um presente de nossos irmãos do Antissúio, da Amazônia. Eu trouxe, Taitita, umas plumas de arara para a nossa mesa e para o nosso povo, para que sempre mantenha contato com nossos povos do Antissúio. A exploração chega a seu fim. As 4 regiões do Tahuantinsuyo, o grande estado incaico, foram unidas pelo último dos Chasquis, os mensageiros sagrados dos Andes, para conhecer as bases de 10.000 anos de sabedoria e como os Incas construíram, em tão somente um século, o maior império da América. Dos povos do Codiaçúdio, ao sul do império, obtiveram os conhecimentos com os que construíram edifícios megalíticos com pedras de várias toneladas que se unem entre si com precisão inigualável. Estas são as maiores rochas que vimos em todo o Tahuantinsuyo, Vincent. De onde as trouxeram? Daquela montanha. A pedreira está lá, muito acima. E para o traslado, tiveram que usar uma técnica especial. Exatamente. O transporte das enormes pedras até o alto dos Andes é um dos grandes enigmas da engenharia antiga. Mas um dispositivo desenhado pelo arquiteto Vincent Lee poderia ser a resposta final ao mistério milenar. O que é isso, Vincent? Essa máquina é uma ideia minha. Mas primeiro, nós temos que mover a roça. Vai! Vamos lá, vamos lá. Opa, cuidado aí, gente. Mais uma vez. Dois. Muito bem. Vamos, está funcionando. 2, 3. Isso. Esta parte é mais difícil agora. É a parte mais íngreme. Estamos prontos? Vamos lá, vai, juntos. Isso. Bravo, bravo. Com o talhado perfeito das pedras, os Incas eternizaram seu poder e sua glória. Desvendar como o fizeram é compreender a essência de seu legado. Aqui temos um ângulo de mais ou menos 45 graus. O principal é manter a linha de prumo. Sim. E com isso, é possível duplicar abaixo e atrás. Como os Incas, as pessoas já estão trabalhando aqui mais ou menos há 2 semanas para cortar isto. Muito bem, amigos. Vamos descer esta parte. Essa parte aqui é um pouco perigosa. Devagar. Cuidado. Muito cuidado. Um pouco mais. Isso, um pouco mais.
Exato. Minhas ideias são teorias, nada mais. Ninguém sabe os métodos usados pelos Incas, mas me parece que os resultados são maravilhosos. Pedra e religião são inseparáveis no universo andino. E em cada cerimônia quero, veneram-se aos Apus, os deuses dos altos cumes, e se homenageia a Inti Taita, o Pai Sol, e a Pachamama, a Mãe Terra. A natureza continua a ser o templo principal dos Incas, como sempre, há milhares de anos. Na costa do Pacífico, os Nazca fizeram do deserto um descomunal local de adoração. Suas gigantescas linhas traçadas nos pampas do Contisúdio, o ocidente do Império, foram reproduzidas pelos Incas nos traçados urbanos de suas cidades, que foram desenhados como megaformas animais voltadas para os céus. Vamos fazer o desenho de um camelídeo andino com as mesmas técnicas que os Nazcas usaram para desenhar suas linhas. Isso. Consiste em traçar no próprio solo um desenho, no caso de camelídeo, em proporções menores, para depois aumentar tantas vezes quanto se queira a figura no plano horizontal. Uma vez que a estaca está colocada, usa-se uma corda que se estende ao longo e sobre a figura que se quer elaborar. Bem localizados os pontos básicos, vamos interrelacionando cada um dos pontos e teremos uma figura. Vamos limpando, digamos, a linha Isso, a e linha. vamos aumentando em proporção. Isso. As linhas de Nazca eram trilhas ou caminhos sagrados sobre os quais se deslocam até hoje no altiplano as pessoas que descem de uma montanha levando oferendas que são depositadas em outra montanha, seguindo um eixo que tem alinhamento astronômico. A Pampa era um grande templo sem paredes para realizar rituais. Agora, Chasque, vamos soprar para você fazer uma boa viagem, para termos uma boa saúde, nós e nossa comunidade. A conexão espiritual dos últimos Incas com o cosmos se mantém inalterada. Em cada cerimônia de homenagem à Terra, os Quero agradecem a seus deuses, dando a eles seus bens mais valiosos. Para os Incas, nada tinha mais valor do que um misterioso molusco conhecido com o nome de múdio ou espôndilos, que habita as águas cálidas do Oceano Pacífico, frente à costa do Equador. A presença do espôndilos mais a sul do que o habitual era anúncio da chegada do fenômeno El Niño, dado-chave para organizar o ano agrícola. O espôndilo chegou. Chegou, olha ele aí. Este é o alimento dos deuses. Por isso os Incas vieram até aqui, em Salango, buscar o espôndilos. Como está em perigo de extinção, vamos deixar este aqui nas profundezas do mar para que se conserve. Rai Salango, por nossa mamacocha. Os Incas conquistaram seu território do norte, ou Tintiasúdio, para controlar a rota do molusco sagrado. E ao fazê-lo, receberam o legado das primeiras civilizações da América, como a dos Chavin, onde os sacerdotes assentaram as bases da religião andina ao interpretar o espôndilos aos pés de seu oráculo sagrado, o Lanson. É o único deus de todo o Novo Mundo que está em seu local original. Vamos ter a oportunidade de vê-lo como viram os Chavinos há milhares de anos.
O que você acha? Realmente impressionante. Quem entra aqui tem a sensação clara de estar em um lugar sagrado. Centenas de anos depois que o local já não funciona mais como templo. Então o oráculo Chavin continua falando? Isso mesmo. O Espôndilus foi ignorado pelos conquistadores e, em seu lugar, o ouro foi motivador dos saques e da destruição do Império. Mas os últimos Incas resistem a desaparecer, à espera do retorno de Incarri, o líder mítico dos povos andinos. A profecia que os alenta prediz uma mudança radical, o Pachacuti. Será o fim de um ciclo de submissão e o início de uma nova idade de ouro para os povos originais ao longo de todo o continente. A exploração continua, nos rastros do passado da América ainda tangíveis no presente, atenta aos sinais de um futuro, talvez iminente.